Você já imaginou preparar uma surpresa cheia de amor para o seu marido e, ao abrir a porta de casa, ver tudo desmoronar em segundos? Foi o que aconteceu com Laura. O que era para ser uma noite especial se transformou no maior pesadelo da sua vida. A traição veio de quem ela menos esperava, e para piorar, a outra era justamente sua melhor amiga. Mas e se eu te disser que essa queda não foi o fim? Que no meio da dor, Laura encontrou forças que nem sabia que tinha, e cruzou o caminho de alguém capaz de virar sua vida de cabeça para baixo? Fica comigo até o final, porque essa história de reviravolta, coragem e amor pode mexer com você muito mais do que imagina. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Laura sempre acreditou que o amor era feito de detalhes. Para ela, não eram apenas as grandes declarações que mantinham um casamento vivo, mas os gestos diários, o café preparado antes de Lorenzo sair para o trabalho, o bilhete escondido na mochila do filho, o toque leve ao final do dia. Por isso, naquela sexta-feira, decidiu preparar algo especial. Depois de semanas em que Lorenzo parecia distante, acreditava que um jantar romântico poderia reaproximá-los. Deixou o filho com a mãe, Dona Helena, que a observava com certo ar de desconfiança. "Você está sempre se doando demais, minha filha", disse, com a sabedoria de quem já vira muitas histórias parecidas. "Só não esqueça de olhar para si." Laura sorriu, tentando afastar as dúvidas que a mãe lhe plantava. "Hoje vai ser diferente, mãe. Eu sinto." Comprou flores frescas, escolheu o vinho que Lorenzo mais apreciava e foi ao mercado buscar os ingredientes para preparar a massa que ele tanto gostava. No carro, sentia-se nervosa como uma jovem apaixonada, ensaiando mentalmente o sorriso que daria quando ele entrasse pela porta e visse tudo arrumado. Queria reacender o que acreditava ainda existir entre eles. Mas, ao estacionar em frente à própria casa, um incômodo estranho tomou conta dela. As luzes estavam acesas, mas o ambiente parecia quieto demais. Colocou as sacolas sobre o sofá e respirou fundo, tentando conter a ansiedade. Ele deve estar cansado. Talvez esteja dormindo, pensou. Seguiu para a cozinha, mas encontrou tudo intacto. Foi então que ouviu um som abafado vindo do andar de cima. Risadas. Uma masculina inconfundível que reconheceria em qualquer lugar. E uma feminina. Uma risada cristalina que fez o sangue de Laura gelar. Não podia ser. Seu corpo se recusava a te obedecer, mas como em transe, subiu os degraus lentamente. Cada passo ecoava como um aviso cruel. Ao chegar perto da porta do quarto, o riso transformou-se em sussurros. Empurrou a madeira com mãos trêmulas e, naquele instante, o chão pareceu desabar sob seus pés. Lorenzo, seu marido, estava na cama, e com ele, Morgana, a amiga de infância, a confidente de tantos segredos, a mulher que Laura acreditava ser quase uma irmã. Os lençóis desalinhados, os corpos próximos demais, os olhares surpresos ao serem flagrados, tudo gravou-se como ferro em brasa em sua memória. Laura não gritou. Não houve cena de ciúmes ou palavrões. Apenas ficou parada, incapaz de respirar, sentindo as lágrimas arderem antes mesmo de caírem. Lorenzo se levantou às pressas, tropeçando nas próprias palavras. "Laura, não é o que parece." Morgana puxou o lençol para cobrir-se, o rosto ainda ruborizado. Mas nada daquilo importava. As imagens falavam por si. Com passos vacilantes, Laura recuou. Cada batida de seu coração parecia rasgar seu peito. Desceu as escadas sem olhar para trás, ignorando a voz de Lorenzo que a chamava desesperado. Na sala, o contraste foi cruel. A mesa arrumada, as flores, o vinho. O jantar que simbolizava amor e cuidado agora era apenas um retrato da sua ingenuidade. Saiu pela porta sem levar nada. O vento frio da noite cortava-lhe o rosto, mas era um alívio diante da dor incandescente que carregava por dentro. Entrou no carro sem saber para onde ir, apenas dirigiu. As lágrimas turvavam sua visão e o volante tremia em suas mãos. Acabou na porta da casa da mãe exausta, a maquiagem borrada, o coração em pedaços. Dona Helena abriu a porta e, ao ver o estado da filha,
Não precisou de explicações. Laura caiu em seus braços, soluçando como uma criança. Eles... Mãe, conseguiu dizer, entrecortada pela dor. Ele e... a Morgana. Helena a apertou contra o peito, o olhar duro mirando o vazio. Respira, minha filha. Você não vai passar por isso sozinha. Naquela noite, Laura acreditou que tudo havia acabado. O casamento, a amizade, a confiança. Sentia-se destruída como se não houvesse nada além de escombros em sua vida. O jantar especial que preparara com tanto carinho jamais aconteceria. O que acontecera em seu lugar fora um espetáculo cruel de traição. Ela não sabia como enfrentaria o dia seguinte. Não sabia como encarar o filho, como seguir adiante. Mas uma certeza lhe pesava. Nada, absolutamente nada, seria como antes. O sol atravessava a cortina fina do quarto de infância, iluminando cada canto com uma claridade incômoda. Laura piscou os olhos lentamente, sentindo o peso de uma noite em claro. O corpo parecia pesado, como se estivesse coberto por uma armadura invisível, feita de dor e vergonha. A cada suspiro, revivia a cena da noite anterior. As risadas, os sussurros, o choque ao ver Lorenzo e Morgana juntos. Era como um filme cruel que se repetia sem parar em sua mente. Sentou-se na beira da cama e observou o reflexo no espelho antigo da penteadeira. Não reconheceu a mulher que estava ali. O cabelo bagunçado, os olhos inchados e vermelhos, a expressão derrotada. Sou eu mesma? Pensou, passando a mão pelo rosto. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente sem chão. Não era apenas a dor da traição, era a humilhação de ter acreditado tanto em algo que não existia. Na cozinha, encontrou Dona Helena preparando café. A mãe ergueu os olhos assim que ela apareceu na porta. Não perguntou nada, apenas estendeu a xícara fumegante. Laura aceitou, deixando-se aquecer pelo aroma familiar. Não precisa dizer nada, filha. A voz firme de Helena quebrou o silêncio. Eu vi no seu olhar ontem o que aconteceu. Mas escuta bem, não deixe que isso destrua você. Laura tentou sorrir, mas as lágrimas voltaram. Mãe, ele estava com a Morgana, a minha melhor amiga. Como vou conseguir viver com isso? A voz falhou, carregada de dor. Você vai viver, respondeu Helena sem hesitar. Vai doer, vai demorar, mas você vai se reerguer, porque não está sozinha. O celular sobre a mesa vibrou. A tela iluminada exibia o nome de Lorenzo. As mensagens se acumulavam. Laura, precisamos conversar. Não é como você pensa, eu posso explicar. Atende, pelo amor de Deus. Laura desviou o olhar, recusando-se a ler mais. Como ele ousava pedir explicações depois daquilo? O som voltou a ecoar minutos depois. Novas notificações. Dessa vez, de Morgana. Amiga, me desculpa, não planejei isso. Foi um erro, você precisa entender. Não quero perder sua amizade, mas eu e Lorenzo... O coração de Laura disparou. Como Morgana ainda tinha coragem de chamá-la de amiga, uma onda de raiva percorreu-lhe o corpo. A mão tremia, prestes a atirar o celular contra a parede, quando Dona Helena interveio, segurando-o. Não dê poder a eles, filha. Ignorar pode ser sua maior resposta. Laura respirou fundo, tentando conter a fúria. Sabia que a mãe tinha razão, mas a dor era insuportável. Lembrava-se de todas as vezes em que Morgana a aconselhara sobre o casamento, de cada riso cúmplice que compartilharam. Era como se toda a sua vida tivesse sido construída em cima de uma mentira. O restante do dia arrastou-se lentamente. Laura tentou ajudar nas tarefas da casa, mas a cada movimento simples, lavar uma louça, dobrar roupas, arrumar a cama, as lembranças voltavam. Na mente uma pergunta se repetia. Onde foi que eu errei? À tarde o filho voltou da escola, correndo em sua direção com um sorriso que partiu ainda mais seu coração. Ele a abraçou forte, inocente, alheio ao caos dos adultos. Laura escondeu o rosto nos cabelos dele, permitindo-se chorar em silêncio. Aquele pequeno era sua âncora, a razão pela qual não poderia se deixar afundar. Nos dias que se seguiram, Lorenzo apareceu algumas vezes na porta da casa de Dona Helena, insistindo em falar com ela. Laura evitava qualquer contato. Chegou a ouvir a voz dele do lado de fora, prometendo explicações,
implorando por uma chance. Mas dentro de si, algo já havia mudado. Não havia mais espaço para desculpas. Morgana também não parava de enviar mensagens, cheias de justificativas vazias, que Laura se recusava a responder. As noites eram as mais difíceis. Quando tudo se calava, a mente gritava. Laura virava de um lado para o outro na cama, sufocada pela mistura de raiva e tristeza. Às vezes, sonhava que tudo não passara de um pesadelo e acordava esperando encontrar Lorenzo ao seu lado. Mas a realidade a atingia com ainda mais força. Ainda assim, em meio ao caos, um pensamento começou a germinar, tímido, mas insistente. Talvez fosse hora de se reconstruir, de provar a si mesma que não dependia de Lorenzo, nem de Morgana, nem de ninguém para ser feliz. Esse pensamento ainda era frágil, mas existia, e só o fato de estar ali, pulsando, já era um sinal de que algo dentro dela não havia sido destruído. Laura já estava há quase uma semana na casa da mãe. Os dias passavam lentos, envoltos em silêncio e olhares preocupados de Dona Helena. O filho, embora percebesse que algo estava errado, ainda não entendia o peso da situação. Laura tentava sorrir para ele, mas, assim que ficava sozinha, os olhos marejavam outra vez. Precisava respirar, precisava sair daquele sufoco. Numa manhã cinzenta, decidiu que não podia mais se esconder dentro de 4 paredes. Pegou a bolsa, avisou a mãe que daria uma volta e saiu sem destino certo. Dirigiu alguns minutos até um shopping movimentado da cidade. Não buscava compras, tampouco distrações caras. Queria apenas se perder entre desconhecidos, deixar que o barulho das conversas e o vai e vem apressado das pessoas abafassem o som das próprias lembranças. Assim que entrou, foi tomada pelo contraste. Vitrines iluminadas, perfumes misturados no ar, música ambiente alegre. O coração ainda estava pesado, mas havia um alívio em não ser observada como a filha que sofreu uma traição. Ali era apenas mais uma mulher caminhando no meio da multidão. Passou por uma loja de brinquedos, onde crianças riam alto, e sentiu um aperto ao lembrar do filho. Mais adiante, uma vitrine exibindo vestidos de festa chamou sua atenção. Parou por alguns segundos observando o reflexo. Viu-se ali, pálida, abatida, mas também reconheceu uma mulher que ainda poderia ser forte. Suspirou e estava prestes a se afastar quando, ao virar-se de repente, esbarrou violentamente em alguém. A bolsa quase caiu de suas mãos. "Me desculpe", murmurou, ainda tentando recuperar o equilíbrio. "Cuidado." A voz masculina soou firme, grave, carregada de impaciência. Laura ergueu os olhos e sentiu um impacto inesperado. Diante dela estava um homem alto, de postura imponente, cabelos escuros perfeitamente penteados e um terno que parecia feito sob medida. O olhar azul penetrante a analisava com frieza, como se ela tivesse cometido um crime por atrapalhar seu caminho. Por um instante, Laura quis desaparecer. "Eu não vi você vindo", repetiu envergonhada, dando um passo para trás. O homem não respondeu de imediato. Limitou-se a encará-la, como se estivesse avaliando não apenas o acidente, mas também a pessoa diante dele. Então, sem alterar a expressão, devolveu um breve "Está bem?" Virou-se e continuou andando com passos firmes, desaparecendo rapidamente entre o fluxo de pessoas. Laura permaneceu ali, por alguns segundos, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Sentia o coração acelerado, não por atração, mas pelo peso daquele olhar. Era como se tivesse sido atravessada por uma lâmina de gelo. Sacudiu a cabeça, repreendendo-se mentalmente. "Ótimo, agora até estranhos me fazem sentir inadequada", pensou, retomando a caminhada. Mas, enquanto observava distraidamente outra vitrine, a cena se repetia em sua mente. O homem, o olhar frio, a maneira como ele a analisou em silêncio. Não era apenas arrogância, havia algo a mais, algo que não sabia explicar. Do outro lado do shopping, Pietro Martins, presidente de um império empresarial, tentava se concentrar nos compromissos do dia. Estava ali apenas para uma reunião rápida em uma sala reservada. Estava acostumado a ignorar rostos na multidão,
mas aquele olhar feminino tão carregado de dor não saía de sua mente. Era como se tivesse enxergado um espelho de sua própria história, embora não soubesse por quê. Laura, sem imaginar quem ele era, seguiu seu passeio. Comprou um suco, sentou-se em uma das praças de alimentação e ficou observando as famílias ao redor. Tentava pensar em algo diferente, mas a mente insistia em trazer lembranças da traição. De repente, voltou a lembrar do homem de olhos azuis. Arrogante, murmurou sozinha. E mesmo assim, não conseguiu evitar a sensação estranha de que aquele encontro fugaz tinha deixado uma marca. Não havia trocado mais que 2 frases, mas já sabia que não o esqueceria tão cedo. De volta ao cotidiano, Laura passou a sentir o tempo como um inimigo. Os dias eram longos, as noites ainda mais. Estava cansada de se sentir à deriva, presa na casa da mãe, dependendo da compreensão dela e tentando disfarçar a tristeza para o filho. Precisava dar um passo, pequeno que fosse, para provar a si mesma que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Foi quando uma conhecida lhe falou sobre um trabalho temporário na organização de um grande evento corporativo. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma oportunidade de ocupar a mente e recuperar parte da independência que havia perdido. Naquela manhã, ao se arrumar, Laura sentiu as mãos tremerem. Não lembrava a última vez que havia saído de casa para algo que não fosse rotina com o filho. Escolheu roupas discretas, uma saia preta simples e uma blusa clara, presa com um cinto. Olhou-se no espelho e, pela primeira vez desde a traição, percebeu que havia um brilho diferente em seus olhos. Ainda era dor, sim, mas misturada com a determinação de alguém que se recusava a ser definida apenas pela queda. O prédio onde aconteceria o evento era imponente, com vidraças refletindo a cidade e recepcionistas de terno impecável. Laura respirou fundo antes de entrar. Os corredores estavam repletos de pessoas apressadas, conversando ao telefone, segurando pastas e laptops. Ela se sentiu pequena naquele universo, mas também desafiada. Lembrou-se do que a mãe dissera: "Você precisa se reerguer." E era isso que faria. Foi conduzida até uma sala de apoio, onde recebeu instruções: organizar documentos, auxiliar na logística, revisar listas de convidados. Mergulhou nas tarefas, concentrando-se em cada detalhe, tentando provar a si mesma, mais do que a qualquer outro, que ainda era capaz. O burburinho nos corredores aumentou de repente. Vozes comentavam com entusiasmo e certo nervosismo: "Ele já chegou. Vai passar pelo andar agora. Não erre em nada, ou é demissão na certa." Laura ergueu os olhos curiosa. Quem era esse homem capaz de causar tanto alvoroço apenas por estar presente? Não demorou para descobrir. As portas do elevador se abriram e um grupo de executivos apressou-se a ajeitar a postura. Dentre eles, surgiu a figura imponente de Pietro Martins. Ele caminhava com passos firmes, acompanhado por assessores, irradiando uma autoridade natural que parecia silenciar o ambiente ao redor. Rosto sério, expressão controlada, olhar que parecia avaliar tudo e todos sem se deter por muito tempo. Laura sentiu o coração disparar. Reconheceu-o imediatamente. O homem do shopping, o olhar frio que ainda a perseguia em lembranças. Baixou os olhos, esperando que ele não notasse sua presença. Mas Pietro, ao cruzar o corredor, olhou de relance para dentro da sala de apoio. Seus olhos azuis encontraram os dela por um instante. Foi rápido, mas suficiente para que ambos reconhecessem a coincidência inesperada. Ele não demonstrou surpresa. Seu semblante permaneceu impenetrável, mas Laura teve a nítida sensação de que ele havia se lembrado dela. Fingiu-se concentrada nos papéis diante de si, mas seu coração martelava no peito. Pietro entrou em sua sala principal e o corredor voltou ao ritmo normal. Laura respirou fundo, tentando ignorar a sensação de que estava, mais uma vez, no centro de algo maior do que imaginava. O dia seguiu com correria. Houve problemas na logística de fornecedores, alterações de última hora na lista de convidados e documentos que quase foram impressos com erros graves. Laura, mesmo nervosa, mostrou-se eficiente em resolver as falhas. Ajustava detalhes, reorganizava planilhas, buscava alternativas rápidas.
Ao final da tarde, uma das coordenadoras comentou em voz baixa: "Ainda bem que temos você. Isso teria virado um desastre." Laura sorriu timidamente, sentindo pela primeira vez em dias uma centelha de orgulho. Do outro lado do prédio, Pietro observava os relatórios finais. Um detalhe chamou sua atenção. A correção que evitou a falha nos convites partira justamente daquela mulher. A lembrança do encontro no shopping voltou à sua mente. Agora, não era apenas uma estranha de olhar triste. Era alguém que mostrava competência em meio ao caos. Enquanto Laura se recolhia exausta, sem saber se havia feito o suficiente, Pietro permanecia pensativo em seu escritório, diante das luzes da cidade refletidas nas janelas. Por trás de sua postura rígida, algo se agitava. Ele conhecia muito bem a dor que lia nos olhos dela. Era a mesma que carregava há anos. Dois mundos diferentes, igualmente quebrados, haviam se reencontrado. E dessa vez, não seria por acaso. Os primeiros dias de Laura na empresa de Pietro foram um mergulho em um universo que não parecia lhe pertencer. Tudo ali tinha um ritmo próprio, acelerado e quase sufocante. As reuniões eram cronometradas, os relatórios exigiam precisão cirúrgica e até o silêncio dos corredores parecia obedecer a uma disciplina invisível. Laura, simples, ainda com o coração em recuperação, esforçava-se para não parecer deslocada, mas por dentro sentia-se como uma peça pequena, tentando se encaixar em uma engrenagem gigantesca. Pietro, por sua vez, observava à distância. Não era homem de distribuir sorrisos nem palavras de incentivo, mas entre uma reunião e outra, seus olhos azuis pousavam sobre Laura com uma atenção que ele mesmo não compreendia. Lembrava-se nitidamente do olhar dela no shopping, tão carregado de dor, e agora o via transformado em foco e determinação. Aquilo o intrigava, embora jamais admitisse. Na prática, a convivência entre os dois estava longe de ser harmoniosa. Pietro exigia perfeição em cada detalhe, e Laura, embora dedicada, ainda se adaptava ao novo ambiente. Houve uma manhã em que ela esqueceu de anexar uma lista a um relatório. Pietro chamou sua atenção diante da equipe. "Se não pode entregar um trabalho completo, não entregue nada." Sua voz era firme, mas não agressiva. Ainda assim, Laura sentiu o rosto corar de vergonha. Por dentro, queria desaparecer. Mas naquela mesma noite, quando todos já tinham ido embora, ela revisou cada documento, corrigiu falhas, reorganizou pastas e deixou tudo impecável. Na manhã seguinte, Pietro encontrou sobre sua mesa um relatório revisado, mais claro e detalhado do que antes. Ele não comentou nada em público, mas ao cruzar com Laura no corredor, seu olhar se demorou um segundo a mais. Não disse obrigado, mas ela percebeu que havia conquistado uma pequena vitória. Dias depois, um erro grave quase pôs em risco o coquetel que a empresa organizaria para investidores. Parte da lista de convidados havia sido impressa com nomes trocados, algo que poderia gerar constrangimento entre os clientes. Laura percebeu a falha a tempo, agiu com rapidez, refez o material e acionou a gráfica de emergência para que as novas versões chegassem antes do evento. Quando Pietro recebeu o aviso, ergueu a sobrancelha. "Quem corrigiu isso?" perguntou. "Foi a Laura, senhor", respondeu uma das assistentes. Ele a chamou ao escritório. Laura entrou com passos cautelosos, o coração acelerado. Pietro folheava os documentos corrigidos. "Você resolveu isso sozinha?" indagou, sem levantar os olhos. "Fiz o que achei certo", respondeu tentando manter a voz firme. Um silêncio pesado se seguiu até que ele fechou a pasta e disse: "Bom trabalho." 2 palavras, apenas isso. Mas ditas por Pietro Martins, tinham o peso de uma declaração rara. Laura saiu do escritório com uma mistura de alívio e orgulho. Não precisava de aplausos. Bastava saber que estava reconstruindo a própria confiança, passo a passo. Com o tempo, pequenas interações entre eles foram se tornando mais significativas. Durante reuniões, Pietro a observava em silêncio, quando ela se manifestava com sugestões discretas, mas certeiras. Quando algo dava errado, em vez de críticas impiedosas, ele passava a fazer perguntas, como se testasse sua capacidade de resolver sob pressão. Laura percebia isso
e apesar da tensão começava a responder com mais firmeza. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava material em uma das salas de apoio, Laura deixou escapar uma pasta que se espalhou pelo chão. Estava sozinha, ou pelo menos pensava que estava. Quando começou a recolher os papéis, uma mão masculina se abaixou ao seu lado. Era Pietro. O choque fez seu coração disparar. Ele a ajudou em silêncio, recolhendo páginas, até entregar-lhe a pilha organizada. "Mais atenção", disse apenas antes de se afastar. Mas o tom não era frio. Havia algo de quase cuidadoso naquelas duas palavras. Laura ficou ali, segurando a pasta contra o peito, sentindo um calor inesperado subir-lhe as bochechas. Não era atração declarada, tampouco encantamento imediato. Era algo mais sutil, o reconhecimento de que, apesar de sua rigidez, Pietro estava começando a enxergá-la. E sem perceber, ela também começava a enxergar nele algo além da frieza. Havia por trás do homem de negócios implacável um silêncio diferente, como o de alguém que já havia sofrido demais para se permitir baixar a guarda. Essa percepção a perturbava e, ao mesmo tempo, a atraía. Assim, dia após dia, a proximidade forçada foi moldando uma ponte invisível entre os dois. Não era amizade, nem romance. Ainda. Era respeito. Um respeito silencioso, nascido da dor e da determinação de ambos. A notícia da viagem de negócios chegou a Laura como um raio inesperado. Uma das assistentes a chamou em particular e disse que o próprio presidente havia solicitado uma equipe enxuta para acompanhar a reunião de expansão em outra cidade. Entre os nomes escolhidos estava o dela. Laura sentiu um frio na espinha. Seria uma oportunidade para provar seu valor, mas também significava passar dias em contato direto com Pietro, o homem cuja presença já a desestabilizava, mesmo nos breves encontros de corredor. Na manhã da viagem, Laura chegou ao aeroporto com antecedência. Tentava se convencer de que aquilo era apenas trabalho, nada além disso. Pietro apareceu logo depois, impecável em um terno escuro, carregando apenas uma pasta e um olhar concentrado. Cumprimentou a equipe com um aceno breve e seguiu em silêncio até o portão de embarque. Laura não esperava conversa, mas por alguma razão, o silêncio dele parecia falar mais do que palavras. Durante o voo, Laura manteve os olhos fixos em alguns relatórios, tentando disfarçar o nervosismo. Pietro lia anotações em seu tablet, mas vez ou outra, seus olhos a alcançavam. Não era um olhar invasivo, mas de observação, como se quisesse entender o que ela escondia por trás daquela postura contida. A reunião foi longa, cansativa e cercada de formalidades. Laura trabalhou nos bastidores auxiliando com documentos e detalhes de logística. Quando o dia terminou, todos estavam exaustos, mas o pior ainda estava por vir. Uma tempestade inesperada obrigou o cancelamento do voo de volta. A equipe recebeu chaves de quartos no hotel da rede parceira. Laura entrou no quarto e, sozinha, deixou-se desabar na cama. Olhou pela janela. Raios cortavam o céu, a chuva batia forte contra o vidro. A sensação de isolamento trouxe à tona lembranças indesejadas. Lorenzo, Morgana, o riso deles naquela noite em que sua vida desmoronou. Tentou afastar a memória, mas o nó na garganta a apertou. Para clarear a mente, desceu ao saguão em busca de um chá. Foi então que o viu. Pietro, sentado sozinho em uma poltrona de couro próximo à lareira elétrica, a gravata afrouxada, o semblante cansado. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade discreta que raramente se via no escritório. Laura hesitou, mas aproximou-se. "Também não consegue dormir?" perguntou, segurando a xícara com as duas mãos. Pietro ergueu os olhos, surpreso. Demorou a responder, como se medisse as palavras. "O silêncio me incomoda", disse por fim, a voz mais baixa do que de costume. "Ele sempre me traz lembranças que preferia enterrar." Laura sentou-se a certa distância, respeitando o espaço dele. "Às vezes, o silêncio é a única coisa que nos obriga a encarar o que tentamos esconder", retrucou suavemente. Pietro a encarou com intensidade. Aquele olhar não tinha nada da frieza habitual. Havia ali um peso,
uma dor antiga, e como se algo dentro dele finalmente tivesse se rendido, começou a falar. Contou sem detalhes excessivos sobre a mulher que o havia traído no passado, a pessoa em quem mais confiava. Como isso o transformara em alguém incapaz de acreditar no amor. Sua voz era firme, mas carregada de amargura. Laura o ouviu em silêncio, cada palavra reverberando em sua própria ferida. Quando chegou sua vez, contou sobre Lorenzo e Morgana. O choque, a humilhação, a sensação de que tudo o que acreditava havia sido arrancado de suas mãos. Enquanto falava, percebeu que a voz não tremia tanto quanto imaginava. Dividir a dor não a tornava menor, mas a deixava menos solitária. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, observando a chuva pela janela. Não precisavam dizer nada. A cumplicidade nascida da vulnerabilidade compartilhada falava por eles. Parece que somos dois destroços tentando se manter de pé, comentou Pietro num tom quase irônico. Laura sorriu de leve, um sorriso triste, mas verdadeiro. Talvez, mas até destroços podem ser reconstruídos. As palavras dela ficaram suspensas no ar, mais fortes do que pareciam. Pietro desviou o olhar por um instante, como se não quisesse admitir o impacto que haviam causado. Aquela noite não terminou em declarações ousadas, nem em gestos precipitados. Terminou com os dois permanecendo lado a lado, em silêncio, encontrando uma inesperada paz na presença um do outro. Pela primeira vez em anos, Pietro adormeceu sem o peso sufocante da solidão. E Laura, ao subir para o quarto, sentiu que talvez houvesse uma fresta de luz em meio à escuridão que a consumia. O retorno de Laura à rotina da empresa depois da viagem parecia carregado de algo invisível. Nada havia sido dito entre ela e Pietro, mas ambos sabiam que algo havia mudado naquela noite de confidências. O silêncio compartilhado no saguão do hotel permanecia vivo entre eles, criando um fio de tensão que só aumentava cada vez que se cruzavam pelos corredores. Pietro continuava o mesmo aos olhos dos outros, frio, direto, exigente, mas para Laura já não era apenas isso. Havia nuances que os demais não percebiam. Ele a observava de longe, com atenção calculada, e às vezes demorava um pouco mais do que o necessário para lhe dar instruções ou devolver relatórios. Pequenos gestos que para qualquer um passariam despercebidos, mas que para ela eram sinais de que suas barreiras começavam a ruir. Foi nesse clima que chegou a noite de um dos eventos mais importantes da empresa, uma recepção para parceiros internacionais. O salão alugado estava deslumbrante, decorado com flores brancas e dourado nas mesas, lustres cintilando e garçons circulando com taças de espumante. Laura, parte da equipe de organização, ajudava nos bastidores, certificando-se de que tudo ocorresse conforme o planejado. Vestia-se com elegância discreta, um vestido preto simples, mas que realçava sua postura ereta e segura. No entanto, nada poderia prepará-la para o choque de ver Morgana atravessando o salão. A mulher que destruíra sua confiança surgia impecável em um vestido vermelho, o cabelo solto em ondas perfeitas, o sorriso carregado de veneno. Laura sentiu o estômago revirar, mas manteve-se firme. Não iria se esconder. Morgana a viu e, como uma predadora, avançou com passos lentos, degustando o momento. Aproximou-se até ficar a poucos centímetros, inclinando-se ligeiramente para falar em voz baixa, mas carregada de veneno. Quem diria? Laura, aqui. Ajudante de evento. Que queda, não? Laura respirou fundo, endireitando os ombros. Estou trabalhando, Morgana. Não tenho tempo para joguinhos. A outra riu, o som soando mais como deboche do que alegria. Trabalhando ou aproveitando a companhia do seu chefe? Porque, sinceramente, é o que todos comentam. Você sempre soube se aproximar das pessoas certas, não é? O veneno atingiu fundo, mas desta vez, Laura não se permitiu tremer. Seus olhos encontraram os da antiga amiga, e a firmeza em sua voz surpreendeu até a si mesma. A diferença entre nós, Morgana, é que eu não preciso trair ninguém para conseguir o que quero. Tudo o que conquistei é fruto do meu esforço. O que você tem... Bem, todos sabem como conseguiu. Algumas pessoas próximas, curiosas, já observavam a cena.
Morgana, percebendo a atenção, tentou sorrir com desdém, mas a máscara vacilou. Antes que pudesse retrucar, uma voz firme se fez ouvir atrás das duas. Algum problema? Era Pietro. Morgana virou-se rapidamente, exibindo um sorriso falso. Nenhum, Sr. Martins. Apenas revendo uma velha amiga. Pietro olhou para Laura por alguns segundos, como se buscasse ler além da expressão contida dela. Depois voltou-se para Morgana com frieza. Então sugiro que usem outro momento para isso. Aqui, temos um evento a conduzir. Morgana engoliu em seco, forçada a se afastar. Laura permaneceu imóvel, sentindo o coração acelerar, mas também uma estranha onda de triunfo. Pela primeira vez desde a traição não havia fugido, não havia chorado. Tinha enfrentado Morgana de frente e vencido. Quando o evento terminou, Pietro aproximou-se. Seu semblante era sério como sempre, mas os olhos azuis carregavam algo diferente, quase orgulhoso. Você lidou bem com a situação, disse em tom baixo. Laura respirou fundo. Eu só não vou mais permitir que ninguém me diminua. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi um silêncio denso, carregado de tudo o que não precisavam dizer. Ali, diante das luzes que ainda brilhavam no salão vazio, Pietro percebeu que Laura não era apenas a mulher ferida que ele conhecera no shopping. Ela era alguém capaz de enfrentar o próprio passado e sair mais forte. E ao admitir isso, sentiu também que suas próprias defesas estavam cedendo. Laura, por sua vez, percebeu que o olhar dele já não era tão distante quanto antes. Havia algo ali, algo que a assustava e atraía ao mesmo tempo. Naquela noite, ao voltar para casa, deitou-se com uma sensação diferente no peito. Ainda havia dor, sim, mas também havia orgulho. Pela primeira vez, sentia que estava retomando as rédeas de sua vida. O evento havia terminado, mas a noite não saiu da cabeça de Laura. A presença de Morgana, as provocações, o enfrentamento diante de todos, tudo ecoava como um divisor de águas em sua vida. Pela primeira vez não tinha fugido, não tinha se encolhido diante da dor. Pelo contrário, havia encarado de frente a mulher que a destruíra, e isso a fazia sentir-se mais forte do que em qualquer outro momento, desde a traição. Ao chegar em casa, abraçou o filho com ternura renovada. Agora, mais do que nunca, sabia que não poderia viver refém do passado. Nos dias seguintes, Laura voltou ao trabalho com uma postura diferente. Já não era a mulher que caminhava pelos corredores tentando se esconder. Agora erguia o queixo, falava com mais firmeza e se permitia mostrar suas ideias. Os colegas começaram a perceber a mudança, comentando discretamente sobre como ela parecia mais confiante. E Pietro, sempre atento, observava tudo em silêncio. Por fora continuava o mesmo homem exigente, mas por dentro travava uma batalha. O encontro no shopping, a viagem de negócios, o confronto com Morgana, cada momento com Laura mexera com as defesas que passara anos construindo. A frieza que sempre usara como armadura já não parecia suficiente diante dela. Via nela não apenas competência, mas resiliência. Uma mulher quebrada, sim, mas que não aceitava permanecer caída, e isso o fazia lembrar de si mesmo. Numa tarde especialmente tensa, após uma reunião desgastante, Pietro chamou Laura em seu escritório. O ambiente era amplo, iluminado pelas janelas de vidro que revelavam a cidade em movimento. Ele estava de pé, olhando para fora, as mãos nos bolsos, a postura rígida. Laura entrou com cautela, tentando decifrar a razão do chamado. Você mudou, disse ele sem virar-se. Desculpe? Ela perguntou surpresa. Pietro se voltou, os olhos fixos nos dela. No início você parecia quebrada. Agora é diferente. Você enfrenta. Não se esconde. Laura sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Talvez porque eu tenha percebido que não posso mais viver à sombra da dor. Se eu continuar presa ao que Lorenzo e Morgana fizeram, vou me perder de vez. Ele assentiu, caminhando em direção à mesa. Eu sei o que é se perder. Sei o que é confiar e ser traído. Passei anos acreditando que a solução era me fechar para sempre, mas desde que você entrou na minha vida, tenho dúvidas.
O silêncio que se seguiu era carregado. Laura segurava firme a pasta em suas mãos, lutando contra a vontade de deixar o coração falar mais alto. Pietro, por sua vez, parecia dividido entre a razão que o mantinha blindado e o desejo de se entregar. Eu não sei se consigo, Laura, disse finalmente a voz mais baixa do que de costume. Não sei se consigo me permitir sentir outra vez. Ela respirou fundo e deu um passo à frente. Eu não vou pedir que você sinta. Só vou pedir que não fuja. Porque eu também tenho medo, Pietro. Mas escolhi não deixar que esse medo me defina. As palavras dela ecoaram como um desafio. Pietro permaneceu imóvel por alguns segundos, até que deixou escapar um suspiro pesado. Aproximou-se lentamente, como se cada passo fosse uma decisão difícil. Quando parou diante dela, tomou-lhe a mão com firmeza. Então escolha comigo, murmurou. Não me peça para continuar fingindo que não sinto nada. Laura sentiu os olhos marejarem. Por um instante, todo o peso de seu passado pareceu se dissolver. Sorriu um sorriso tímido, mas cheio de verdade. Se for de verdade, Pietro, eu escolho você. O beijo que selou aquele momento não foi apressado nem impetuoso. Foi profundo, carregado de promessas silenciosas. Um beijo de quem entende que não se trata de apagar cicatrizes, mas de aprender a viver com elas. Quando se afastaram, Laura sabia que estava diante de um novo começo. Não seria fácil, nada que valesse a pena era, mas pela primeira vez desde a traição, sentia-se viva. E Pietro, olhando nos olhos dela, percebeu que talvez o maior risco de todos fosse não arriscar amar de novo. Meses haviam se passado desde aquele dia no escritório em que Laura e Pietro finalmente deixaram de fugir de seus sentimentos. O tempo, que antes para ela era sinônimo de dor, agora se tornara aliado. A cada manhã, Laura acordava com a sensação de que estava, passo a passo, reconstruindo a própria vida. Já não carregava os ombros caídos de quem foi traída. Erguia-se com dignidade, consciente de que não era mais definida pelo que Lorenzo e Morgana lhe haviam feito. O filho era a prova viva dessa transformação. Antes, ele sentia a ausência do pai de forma dolorosa e perguntava com frequência quando Lorenzo voltaria para casa. Agora, sua rotina estava repleta de novas referências. Pietro, embora não tivesse planejado esse papel, acabara se tornando uma presença constante na vida do menino. Não tentava substituí-lo por gestos grandiosos, mas com pequenas atitudes que, para uma criança, faziam toda a diferença. Buscá-lo na escola, ajudá-lo com um trabalho de ciências, levá-lo ao parque no fim de semana. Aos poucos, o menino começou a se referir a Pietro não como o homem da mamãe, mas como alguém em quem podia confiar. Na empresa, Laura também havia mudado. A funcionária discreta, que no início parecia se encolher em cada corredor, agora se destacava pela competência e pela firmeza. Seus colegas passaram a admirá-la não apenas por sua eficiência, mas também por sua postura diante das dificuldades. Pietro, embora continuasse exigente, confiava nela de uma forma que não confiava em mais ninguém. Sempre que surgia um desafio, era Laura quem ele chamava. Essa confiança mútua os aproximava cada vez mais, não apenas como casal, mas como parceiros de vida. Num fim de tarde, Laura estava na casa da mãe, sentada no jardim observando o filho correr de um lado para o outro com Pietro. O menino ria alto e Pietro, ainda em roupas sociais, participava das brincadeiras como se esquecesse, por alguns minutos, de toda a rigidez que usava como escudo no mundo dos negócios. A cena era simples, mas arrebatadora. Laura sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão. Era impossível não se lembrar da noite em que acreditara que tudo havia acabado, quando fugira da própria casa em lágrimas, destruída pela traição. Agora, diante dela, estava a prova de que o destino tinha planos muito maiores. Pietro se aproximou e sentou-se ao lado dela no banco de madeira, respirando fundo após correr com o menino. "Você está chorando de novo", disse ele, em tom baixo, mas com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Laura secou discretamente os olhos. "Não é tristeza. É só..." Fez uma pausa, olhando para o filho. "É só perceber o quanto eu achei que tinha perdido tudo.
E no fim, ganhei mais do que poderia imaginar. Ele entrelaçou seus dedos aos dela em um gesto raro de ternura explícita. Eu também achei que não tinha mais nada. Você me mostrou que ainda é possível acreditar. O silêncio que seguiu não foi vazio. Foi pleno. Um silêncio de cumplicidade, de promessas que não precisavam ser ditas em voz alta. Naquela noite deitada na cama, Laura pensou em todas as vezes em que acreditara que sua vida havia chegado ao fim. Percebeu que a dor não fora um ponto final, mas uma vírgula que a empurrara para um novo parágrafo. Um parágrafo em que ela não era vítima, mas protagonista da própria história. E assim Laura descobriu que recomeçar não era apagar o passado, mas aprender a viver apesar dele. E ao lado de Pietro, soube que o amor verdadeiro não era feito de perfeição, mas de coragem. A coragem de arriscar de novo, de acreditar de novo, de amar de novo. O destino, caprichoso como sempre, a havia levado à beira do abismo apenas para lhe mostrar que era capaz de voar. No fim, a vida mostrou a Laura que até as dores mais profundas podem ser sementes de um recomeço inesperado. Ela havia sido partida em pedaços pela traição de quem mais amava, mas foi justamente nesses estilhaços que descobriu sua força. Pietro, um homem que também carregava cicatrizes, encontrou nela não apenas a lembrança da própria dor, mas a chance de se libertar de um passado que o mantinha aprisionado. Juntos, aprenderam que o amor verdadeiro não nasce da perfeição, mas da coragem de se entregar, mesmo quando o medo insiste em dizer que é mais seguro fugir. E assim, entre olhares que não precisavam de palavras e gestos que falavam por si, Laura e Pietro reescreveram o destino. O que antes parecia o fim, revelou-se apenas o início de uma história maior. A de dois corações que escolheram se reconstruir lado a lado. Porque no fundo, o amor não é sobre nunca cair, mas sobre ter alguém que nos estenda a mão quando acreditamos que não conseguimos levantar. E nesse gesto simples e eterno, Laura encontrou tudo o que sempre sonhou. Não apenas um novo amor, mas a certeza de que nunca mais caminharia sozinha. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.